Bem direto, assim, arrancando band-aid. O grande problema do mercado da maquiagem hoje no Brasil é o excesso de amadorismo, que vem de uma forma meio que cultural. E a falta de responsabilidade técnica dos maquiadores hoje. É por isso que tá essa farofada toda. Vamos conversar sobre isso aqui. Não sei se você me conhece, talvez você não me conheça, porque eu tô dando as caras aqui nessa rede social agora, apesar de que eu fiz algumas outras tentativas no passado, mas agora realmente eu quero desembolar esse projeto. E eu já faço esse trabalho de produção de conteúdo nas outras redes sociais, enfim, TikTok, Instagram e afins. E em todas as redes sociais eu abordo o mesmo assunto com a mesma densidade, que é o seguinte, né? Prazer, meu nome é Raquel, Darós, inclusive, e eu produzo sobre maquiagem resistente e sobre a química da maquiagem e sobre todas as partes do desenvolvimento ali de um bom produto com desempenho. Dando aí um paninho de fundo para você entender, para te clarear aqui o que nós vamos falar nesse canal e o que a gente vai falar nesse vídeo especificamente. Eu sou maquiadora há 9 anos e há 6 anos eu criei uma técnica que eu registrei como técnica intacta. Nessa técnica, eu basicamente fiz 6 anos de estudo e testes ao longo de todo esse tempo, onde eu juntei a composição dos produtos, eu entendi os ativos de cada produto ali da maquiagem, juntei em um passo a passo, fui criando passo a passos que conseguiam desempenhar o melhor desses ativos, juntei os dois e criei uma técnica realmente resistente e segura. Responsabilidade técnica, entendeu? Uma técnica que você pode usar todos os dias, na pele madura, na pele oleosa, na pele seca, na pele com rosácea, na pele com melasma, sem uso de cola, sem uso de produtos que vão comprometer a qualidade, a saúde e etc. aí da sua pele. E nas redes sociais, o que eu faço de trabalho hoje é justamente falar sobre esses assuntos. Então a gente fala muito sobre composição de produto, resenha de produto, sobre ativos, sobre skincare, sobre a pele no geral, sobre o comportamento da maquiagem também no geral, só que de uma forma mais rasa. E eu senti uma faltinha, um espaço para poder falar de uma forma mais profunda, um pouquinho mais técnica, mas sem perder a acessibilidade. Então, muito bem-vinda, é aqui o lugar em que nós vamos explodir as cabecinhas no quesito ativos de maquiagem. A propósito, só para esclarecer, eu não tenho formação em farmácia, eu não tenho formação em engenharia química, mas eu tenho formação em engenharia civil, então eu tenho uma vivência acadêmica, e graças a essa vivência acadêmica foi que eu discorri esse estudo todo que eu fiz da técnica. Então, para que eu criasse a técnica, esses 6 anos, ao longo desses 6 anos, eu fui pesquisando ativo por ativo, artigo por artigo, fazendo amizade com outros profissionais, com farmacêuticos, com engenheiros químicos, com a galera do backstage ali, dos bastidores. Sou amiguinha da Lu Ferraz. Mentira, não sou amiguinha dela não, eu tenho contato com ela. E a gente troca muito figurinhas sobre desenvolvimento de cosméticos. Então eu acabei nesses 6 anos aprendendo muito sobre desenvolvimento de cosméticos. Então eu tenho ali um certo gabarito para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Inclusive, o assunto que eu quero começar hoje, que é a questão da responsabilidade técnica, é justamente um dos pontos que eu mais fiquei impactada na minha pesquisa, ao longo de todos esses anos, que é como que o mercado brasileiro é amador. Não é amador no sentido de produto na indústria, muito pelo contrário, tá? A indústria brasileira de cosméticos é uma das mais evoluídas, das mais criativas, das mais requisitadas do mundo inteiro, principalmente quando a gente fala de durabilidade e de estabilidade de formulações. Inclusive, tem marca gringa que despenca aqui no Brasil, querendo subornar farmacêuticos nossos, químicos nossos, para roubar fórmulas de marcas nacionais. Isso é uma fofoquinha que acontece nos bastidores do desenvolvimento de cosméticos, isso é mais comum do que você pensa. Então, vamos parar com essa síndrome de vira-lata que o Brasil não faz produto bom, mas o Brasil faz produto maravilhoso e os gringos ficam tudo doidinhos se mordendo para copiar. Entretanto, a gente demorou a engrenar isso. Quando a gente está falando ali de um boom na maquiagem,
ali por volta de 2012, 2013, até um pouquinho antes, a gente não tinha esse mercado tão bem estruturado. Isso veio com as blogueiras para cá. Então veio com as marcas de blogueiras. Então a gente tem a Lu Ferraz, a Bruna Tavares, a Boca Rosa, a Nina Secrets, e daí em diante a gente teve uma grandíssima evolução no mercado. E aí sim começou todo esse posicionamento do Brasil como grande referência no desenvolvimento de cosméticos. Antes disso, não tinha. Antes disso, a gente tinha algumas marcas, era Natura, Avon, Dylos, marquinhas mais baratinhas ali que vendiam em farmácias, e eram marcas pasta base pigmento. Então, era um desenvolvimento muito básico, muito do arroz com feijão. E por causa disso, com o advento aqui da internet e dos maquiadores de internet, por que eu falo maquiador de internet, tá? Porque tem uma diferença entre o maquiador técnico e o influenciador, que hoje a gente conhece como influenciador, mas naquela época se denominava maquiador. Entende? Já faziam um trabalho de influência, mas a nomenclatura influência ela é recente. Antes era chamado de maquiador. Popularizou então dessa galera, desses profissionais, os truques, né? Os trucões. Então, quem nunca passou máscara de cílios e botou pó em cima? Quem nunca, sei lá, passou leite de magnésia no rosto para controlar a oleosidade, porque viralizou no YouTube e nas redes sociais aqui vídeos ensinando sobre isso, etc e tal, e enfim. Então isso virou uma cultura da internet muito grande, muito forte. E tudo bem, até a página 2. O que é essa página 2 que eu quero falar com você? Basicamente, eu sou formada em engenharia civil. E aí eu tenho bacharelado, etc. Cheguei a trabalhar na área e tudo mais. Quando você tem uma profissão que ela é regulamentada, você, em várias profissões assim técnicas, né? Então a gente tem aqui a enfermagem, a medicina, as engenharias, a advocacia, até mesmo o cargo de gerência, né, em geral. Você sempre tem um documento que chama RT. Cargos técnicos tem muito RT. Se você sabe o que é RT, coloca aqui embaixo. É aquela pausa, né? Começa a seguir o canal, não sei o quê, esses bregadetes aí que tem que fazer. Enfim, voltando. Esse documento, ele é basicamente um termo de compromisso e responsabilidade. Compromisso de que você vai prestar um bom serviço, sob a responsabilidade de que se você não prestar um bom serviço, o pau vai comer no seu lombo. Porque é você o responsável técnico, que significa que se eu, como engenheira, projetar um prédio e ele cair por uma falha de projeto, eu sou a responsável por aquilo ali. Eu respondo judicialmente por aquilo ali. Se um médico fez uma cirurgia e ele, sei lá, esqueceu um gase dentro do paciente, ele é o responsável técnico por aquilo ali, ele vai responder por aquilo ali. Na maquiagem hoje, e aqui eu estou falando para maquiadores, a gente não tem uma regulamentação. Então não existe um conselho, um sindicato, qualquer pessoa pode dar na telha hoje e amanhã se denominar maquiador e é isso aí. Não existe nenhuma forma assim de você comprovar, nem nada. Não há uma exigência, na verdade, de comprovação de que você realmente está apto para exercer aquela função. A área da beleza, né, num geral, assim, do embelezamento, né, o design, lash design, sobrancelha, blá, 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 não tem essa regulamentação. E aí, o que acontece? Essa regulamentação, essa falta de regulamentação, ela pode implicar em algumas coisas que a gente está lidando agora na maquiagem. Eu coloquei esses dias para trás um vídeo onde eu expliquei sobre uma tendência, uma onda, não sei como chamar, um hype talvez, eu não sei como chamar isso, que são maquiadores grandes, de renome, ensinando a usar desodorante em barra para controlar a oleosidade e o suor das clientes e vendendo isso como o grande segredo da maquiagem resistente e etc.
Foi, inclusive, uma maquiadora grande amiga minha, que é a Bia Sobral, Bianca Sobral, maravilhosa, gente, uma mulher maravilhosa, que levantou essa bola. E aí eu acabei pegando o gancho dela e discorrendo sobre o porquê não se deve fazer isso no rosto, né, na pele. Se você quiser, eu posso trazer esse vídeo de uma forma um pouco mais aprofundada aqui pro YouTube também. Vamos guardar aqui a informação do documento, né, da responsabilidade técnica, que a gente vai voltar nela depois. E aí, ao decorrer deste assunto, onde eu levantei essa questão do desodorante, ela também, e a gente começou a trocar figurinhas sobre isso e a conscientizar a galera que não se deve usar desodorante. Por favor, gente, não usa desodorante no rosto, tá? Pelo amor de Deus, não usa. Foram chegando no meu direct, no direct da Bia, coisas assim, assombrosas. Assombrosas. E aí eu pensei, cara, a gente precisa falar sobre os riscos e no que isso implica. E aí eu fiz uma pequena listinha das coisas que foram passadas por profissionais para novos profissionais ou por pessoas de grande influência que têm algum tipo de formação e de informação para pessoas leigas da internet, que é cola acrylex para colar cílios, leite de magnésia como tônico, desodorante como uma blindagem para segurar a maquiagem, talco de bebê como pó, lubrificante sexual como primer, maisena como pó, colírio para deixar o olho da cliente branquinho, spray de cabelo como fixador de maquiagem. Esse é velho. Nossa, esse é muito velho. Cola de glitter diretamente no rosto para colar a base. E super bonder para colar orelha. Ou de abano, ou enfim, né? A minha orelha era de abano, eu fiz otoplastia. Então, por exemplo, eu tenho essa pontinha aqui. Então, o maquiador colaria, ou o penteadista, colaria com super bonder a orelhinha ali da cliente. Ok. Quais são os riscos da gente fazer esse tipo de uso e disseminar esse tipo de informação assim na internet? Nenhum desses produtos é feito para ser usado no rosto, exceto o colírio, mas no caso do colírio, ainda tem um agravante a mais, que é a substância foi feita para, né, causar uma contração ali dos vasinhos do olho e por um período curto de tempo. Colírio é um produto extremamente pessoal, colírio é um produto que precisa ser indicado por oftalmologista, então né, é uma questão de medicamento, etc. E todos esses produtos, eles foram feitos sob uma legislação, né, que no caso é a nossa Anvisa. Para quem não sabe, a Anvisa ela tem regulamentações, que são as RDCs, para tudo no cosméticos. Para tudo tem uma RDC regulamentando ali. Para produto infantil, para produto de alimentação, para produto... E tempos em tempos, conforme a ciência vai avançando e novos ativos vão sendo lançados e outros ativos vão sendo estudados, ela vai ajustando essas RDCs. Então é comum que tenham RDCs, a RDC sempre vem um número barra o ano, né? E aí o ano subsequente meio que cancela ou complementa o ano que foi a última atualização. E assim por diante. E quando o produto, por exemplo, a cola acrylex é um produto feito para tecido. Então os testes foram feitos em tecido. Os ativos estão em concentrações para tecido. Não foi feito teste em pele humana, não foi feito teste controlado de reação ou de alergia. No máximo, o teste alergênico ali que teve é o manusear, né? Mas não o colocar sobre a pele e deixar. Outros produtos, como por exemplo, o desodorante, o talco, o leite de magnésia, o lubrificante, né? São produtos que também foram feitos para as áreas destinadas, com legislação para as áreas destinadas e com estudos embasando ali a quantidade de ativos para aquelas áreas. O desodorante, por exemplo, e eu vou levantar isso aqui para a gente poder exemplificar, uma das coisas que mais foi falada e que eu vi com muita frequência
é que tem o mesmo silicone da blindagem. Essa é a justificativa. E de fato, gente, tem o mesmo silicone da blindagem, né? Os produtos de maquiagem, eles são feitos com nomenclatura do INCE e NCI, que é uma nomenclatura internacional, é regra, que todo ativo ele vai ter que ter o mesmo nome ali do INCE. Só que esse ativo, ele só consta na composição que ativo que é, mas ele não consta a taxa, né, o teor daquele ativo, a quantidade, concentração daquele ativo. E quando a gente está falando de um produto feito para axila, a gente está falando de um produto que foi desenvolvido para uma área que não toma sol, para uma área que atrita o tempo inteiro, para uma área que tem muitas glândulas sudoríparas, que não tem tantas glândulas sebáceas, a questão do odor também, e o princípio ativo dos antitranspirantes não é o silicone, são os sais de alumínio, que é um outro produto. A estrela do rolê é outro produto. Esse produto, ele tampa a glândula sudorípara, a glândula que expele o suor, para que não haja produção de suor, por consequência não haja proliferação de bactéria e a catinguinha. Esses sais de alumínio no rosto, essa região aqui nossa, né, o rosto, couro cabeludo e costas, é a área do corpo onde mais tem glândulas sebáceas. E elas parecem com as glândulas sudoríparas, mas elas são ligeiramente diferentes. Elas produzem sebo e esse sebo ele precisa sair. Porque é acúmulo de sujeira, enfim, de células do corpo que vão se multiplicando e tal, explicando bem grosseiramente. E se elas são tampadas, pode acontecer nada e certamente pode acontecer acne, ou cravo, comedão, aquele cravinho branco, ou dermatite de contato, eczema, e aí vai. Por aí vai com Deus. Entendeu? Ou seja, embora tenham os mesmos ativos, definitivamente eles não são feitos para a mesma área, não são pensados e não são seguros para a mesma área, porque não houve um teste na pele do rosto. Tem um teste na axila. E cada truque desse, disfarçado ali de resistência, e gente, a maior parte desses truques, eles prometem essa resistência, tá? E não promete nenhuma economia, não é nem questão de economia, é literalmente resistência. A cola Acrylex, ela vai durar muito mais do que uma cola Kiss New York, por exemplo. O leite de magnésia vai controlar a oleosidade, o desodorante vai ser melhor do que uma blindagem, tananana. Muitas das vezes o custo é bem equivalente, mas tem essa promessa de ser um grande milagre. E todos esses riscos que eu tô te falando. O talco, por exemplo, se ele for broncoaspirado, pode dar um problema bem grande. O colírio pode causar algum tipo de reação alérgica, ou enfim. Nem sei o que pode, porque colírio eu não pesquisei muito bem, não. Mas assim, o spray de cabelo é o menos prejudicial dessa lista aqui. E mesmo assim, ele pode dar bastante bosta, cola de glitter, nem super bonder pra olheira. Meu amor, super bonder na pele necrosa, tá? Pode necrosar, literalmente. Então, assim, são riscos que podem acontecer. Não tô falando que vai, mas pode. E aí a gente vai voltar no RT, que é a responsabilidade técnica. Quando você é um maquiador, uma maquiadora, e você trabalha produzindo outras pessoas, e você trabalha fazendo esse embelezamento, você é juridicamente responsável por tudo que você coloca no rosto da sua cliente. Tudo. Tudo. Isso significa que se a sua cliente tiver uma alergia a algum produto, ela pode e deve contatar você e você precisa oferecer algum tipo de suporte para ela. Inclusive, se ela quiser te processar e ela tiver provas, né, para isso, ela pode. Vai te dar uma dor de cabeça absurda. Pode ser que você seja, né, condenado ou absolvido? Pode, mas é uma dor de cabeça absurda. Então, a partir do momento que você presta o serviço e você coloca produto sobre a pele de outra pessoa,
Você tem responsabilidade técnica sobre cada produto que você usa, sobre cada cotonete que você usa, sobre cada algodão, cada pincel, tudo, absolutamente tudo é responsabilidade sua. Um dos agravantes também desse rolê do desodorante é que uma das pessoas que vende conteúdo pago, onde ensina sobre isso, houve uma discussão sobre tirar o produto do pote original e colocar num pote de creme, para a cliente não perceber e não assustar por você estar usando um desodorante no rosto dela. Que é mais uma forma, né, de complicar aí a questão da responsabilidade técnica que você tem que ter. E aí eu gostaria de abrir a seguinte conversa. Vai ficar resistente? Vai. Mas a custo de quê? Se você se adapta ou adepto a esse tipo de truque, do talco, da cola, do desodorante, do spray de cabelo, enfim, do colírio, se der algum problema com alguma cliente sua, como que você resolve? Se der alguma dermatite, eczema, algum problema de acne, algum problema mais sério, como você se protege? Por exemplo, se essa cliente ela tiver uma reação alérgica, por exemplo, uma dermatite de contato, que pode acontecer com o desodorante no rosto, e ela te relata isso, se você é do time que tira o desodorante do pote e troca de pote para ela não saber, como que você vai explicar para ela o que você usou no rosto dela? E se ela te processar? Como você comprova a sua inocência? Como que você resolve essa situação? Tá entendendo? Se a nossa profissão fosse regulamentada, a gente teria que ter algum tipo de responsabilidade técnica assinada, algum documento, né? Seria um pouquinho mais fácil da gente até derrubar essa galera que ensina essas coisas horrorosas. Ou de penalizar, ou enfim, dar uma multa, ou alô amor, um conselho de ética. Mas nós não temos. Então eu tô apelando pro seu bom senso de profissional. Pô, você é profissional, velho. Você é um bom profissional. Você tem produto, faz cursos, investe em equipamento de fotografia, de filmagem, você produz modelos para divulgar o seu trabalho, você, enfim, você estuda sobre marketing, você estuda tanta coisa. Por que se arriscar por uma coisa tão pequena que já tem produtos excelentes no nosso mercado? Produtos, diga-se de passagem, melhor do que inúmeros importados aí e totalmente acessíveis, que dá para ter na bancada. Tô te chamando para a gente levantar essa bola, justamente porque o meu projeto nesse canal aqui é trazer essas discussões mais técnicas sobre os ativos, sobre as peles, sobre técnica e alguns outros papos aí sobre o empreendedorismo dentro da maquiagem, e enfim, aquilo que eu for sentindo aqui que vocês estão sentindo também, garota. É isso. Então, fica meditando aí nisso e comenta aqui embaixo quais assuntos você acha relevante da gente também levantar essa bola e conversar um pouquinho aqui nessa rede.